Boa tarde. Eu quero agradecer primeiramente ao Dr. Nelson Mangich o convite para participar deste congresso internacional. Quero me confessar envaidecido pelas ilustres presenças que me honram com a sua atenção. Cumprimento na pessoa de Sua Excelência o ministro João Batista Brito Pereira e os demais acadêmicos, as senhoras e os senhores, que nos brindam hoje com a sua companhia. Bem, como já foi dito, eu sou apenas engenheiro eletricista e, pela formação, temos uma visão técnica desses assuntos, mas eu me dedico à engenharia de segurança desde meados da década de 70, antes das normas regulamentadoras também, e talvez aí dá tempo da CLT, que está fazendo hoje 70 anos, eu estou quase chegando lá. E as normas regulamentadoras que foram aprovadas pela Portaria 3214, já em 78. Mas com esse breve introito, essas ressalvas, para eu justificar alguns deslizes acerca de entendimentos doutrinários e de direito. E eu já peço aqui, antecipadamente, perdão pelos erros, que seguramente eu vou cometer e pelos abusos que eu posso falar. É muito difícil enfrentar uma plateia dessa categoria do naipe dos senhores, e, por essa razão, eu não vou poder me aprofundar em leis, decretos, acordos, orientações, jurisprudências e etc. Ou melhor, do etc. ainda eu posso me arriscar, mas só do etc. E esse etc. é o que me compete, e está voltado aos aspectos técnicos requeridos para a caracterização dessas situações de insalubridade e de periculosidade, e, em especial, a periculosidade conforme estabelece lá o artigo 195 da CLT. Acho que é para cá. Não, não é esse. A coisa está toda complicada. Tá? Não é nada disso, mas esse é o começo, é o painel 10, e o próximo é esse aqui. Agora encaixou-se. Tá? É certo e é inegável que todos os adicionais salariais que a gente tem falado e os que existem têm uma razão, têm uma raiz, têm um porquê, muitas vezes distante. Pode ser para atrair determinado grupo ou qualidade de trabalhadores para uma atividade nova, como parece ter ocorrido com a constituição da Petrobras, seja para dar uma satisfação à população trabalhadora de um certo segmento, como o caso dos portuários, em 1965, o SESI em Goiânia, que foram coisas incluídas aí na legislação, seja para viabilizar um projeto de governo, como é o caso da insalubridade no funcionalismo público estadual, uma lei que foi necessária para aumentar o valor do salário dos médicos, porque, caso contrário, não se emprestaria dinheiro para a Secretaria de Saúde de São Paulo. Quando foram analisar a proposta de empréstimo, falaram, com esse salário dos médicos, nós não vamos conseguir complementar esse programa. Então, deu-se um adicional salarial para os médicos, para aumentar o salário deles e, com isso, convencer que se poderia pegar um dinheiro emprestado. Seja para a concessão de um aumento salarial dirigido de uma forma a não justificar a demanda por outras categorias profissionais, como foi o caso do adicional de periculosidade por eletricidade, que saiu com essa lei 7369. Seja até por razões, às vezes, menos claras, às vezes mais abjetas, como as políticas eleitoreiras, insalubridade para professores, porque o giz pode causar alergia, que não é uma doença profissional, mas o importante é darmos um adicional, né? Sem saber que, nesse lugar e nesse estado, a legislação já impedia que se usasse qualquer giz, apenas giz antialérgico. Mas o que nós queremos é dar um adicional, é um compromisso com a categoria. E aí acaba saindo um adicional assim, como também há propostas aí de adicionais salariais para motoqueiros,
Por quê? Porque morre muito motoqueiro. Então, essa é uma atividade perigosa, temos que dar um adicional. Morre mais de 6 mil motoqueiros. Há 2 anos atrás, morreram 6 mil motoqueiros num ano. Era muito mais do que se morre em acidente de trabalho. E eles estavam trabalhando, mas ele não entra como um acidente de trabalho. Bem, sempre direcionado a um grupo, sempre direcionado a um setor, uma categoria profissional, e é uma forma que parece justa, mas de se fazer a injustiça, porque desequilibra aquilo que era equilibrado e que compete no mesmo mercado, se necessita de uma razão técnica, e essa razão técnica para avaliar se existe ou se não existe o direito ao adicional. O juiz vai determinar em função de uma informação que vai caber a um técnico, engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Embora haja uma previsão na nossa Constituição de que esse é um direito, e isso está previsto, já está regulamentado, deve ser regulamentado, é muito difícil explicar para alguém que recebe 30% a mais de salário porque ele expõe a sua vida no trabalho e que, em outras palavras, a gente está dizendo que a vida dele só vale um pouquinho menos do que 1/3 do trabalho que ele faz, porque ele só vai receber 30% por expor a vida. É uma forma diferente de olhar esse aspecto, mas, visto por um ângulo um pouco mais sombrio, o adicional de periculosidade pode ser entendido como uma permissão para matar. Se nós admitirmos que, efetivamente, a gente está expondo a vida do trabalhador a um risco, e não é bem isso que se quer. Por princípio, nós não somos donos de nossas vidas e nós não podemos dispor delas, nem mesmo vendê-las, já que a vida não nos pertence e já que não há um valor estabelecido para a vida. Mas a aplicação daquilo que foi demandado, estabelecido na lei, estabelecido no regulamento, legislado, depende de uma regulamentação a cargo do Poder Executivo, e é o que a gente falava, da comissão que tem que organizar, que tem que estabelecer como é que se cumpre aquela lei que foi negociada ou foi votada, às vezes não votada, às vezes, na maioria das vezes, negociada, como é o caso da saúde. E esse é o meio de se passar para o técnico, médico do trabalho ou engenheiro de segurança, a responsabilidade por negar ou por dar, conceder as benesses que foram estipuladas na fase anterior, a da legislação, muitas vezes negociada. Assim, o adicional de periculosidade por eletricidade, que é uma demanda muito antiga dos trabalhadores, tomou vulto em 76 e vingou exclusivamente em 85, como diz lá o decreto, que eu não vou virar, porque o negócio não vai passar a tela aqui, né? Mas ele tomou vulto em 85, depois houve um decreto 92.212, em 86 ainda, no começo de 86, e contava com a assinatura do vice-presidente da República, que tinha sido anteriormente ministro de Minas e Energia, e assinou porque o que mostra o compromisso com a categoria e o foco de direcionamento do adicional de periculosidade, que era para as empresas do setor de energia elétrica, como diz o texto da lei, empregados do setor de energia elétrica, que nada mais é do que a geração, a transmissão, a distribuição de energia elétrica, que na época era explorada por estatais, que recebiam do governo e o governo não poderia aumentar o salário desses funcionários por nenhuma razão, senão tinha que aumentar o salário de todos os funcionários públicos. Aí a única coisa que sobrou é, vamos justificar esse aumento para os eletricitários à custa da eletricidade. Tanto que o decreto 92.212 nem mesmo exigia perícia. Ele dizia quais eram as atividades, quais eram as áreas de risco e dizia qual era o valor do adicional. Houve uma grita danada, muita encrenca, muita corrida, e em outubro de 86, aí o ministro Pazianotto substituiu aquele decreto por um novo, conservando os erros do quadro, porque isso não foi revisto, mas inserindo ali algumas variáveis. Uma delas era uma proporcionalidade da
da periculosidade. Era um negócio que não estava previsto em lei, pouco durou e já foi desconsiderado. Tem pareceres e tal. Ele impôs também, nesse novo decreto, a necessidade da perícia e estabeleceu que medidas de proteção adequadas dispensavam o pagamento do adicional, mas o fez de uma maneira meio dúbia. Mas explicou que, se fossem adotadas medidas de proteção, então não haveria necessário pagar o adicional. Parece que tem um aspecto técnico aí que começou a acordar. Manteve a íntegra das demais coisas, inclusive do quadro do decreto. Houve muitas demandas, das mais variadas, polêmicas, interpretações, às vezes leigas, não é? Muitos desvios, alguns compreensíveis, outros já nem tanto, né, sobre a interpretação do adicional, geraram uma jurisprudência enorme que acabou culminando com uma orientação jurisprudencial, ao J 324, que, em poucas palavras, ratificou aquilo que já dizia o decreto já dizia isso através do seu quadro, ela ratificou, mas inseriu algumas coisas nesse texto que precisariam ser discutidas melhor. O que é sistema elétrico de potência, que é a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, até o medidor, inclusive, é tudo que tem antes de não chegar na nossa casa. Falou de condições de risco, mas parece que deixou um pouco confuso a condição, o que é risco, o que é perigo. Equipamentos e instalações elétricas similares e risco equivalente. Risco equivalente é uma novidade, é uma coisa meio complexa, porque, por o risco ser equivalente, tem muitas variáveis que devem ser analisadas, muita coisa que precisa ser verificada para se dizer se é ou não um risco equivalente. Uma tarefa tão árdua que precisaria avaliar as consequências, a potencialidade do dano, a probabilidade dele ocorrer ou não ocorrer, que são as circunstâncias, as medidas de proteção coletivas, existem, não existem, individuais, funcionam ou não funcionam, como é que elas funcionam, os equipamentos de proteção individual são usados, são eficientes, não são, qual é a política, as técnicas de trabalho, os procedimentos para se realizar os trabalhos, tudo isso para se dizer se risco é ou não é equivalente. É uma tarefa árdua que, mais uma vez, sobrou para o técnico avaliar. Risco equivalente não é assim, dá choque e mata. Isso não é risco equivalente, isso é consequência, né? Então, o risco equivalente ficou uma história complexa, são muitas as variáveis para se determinar essa equivalência. Se consideradas as instalações do sistema elétrico de potência, que são essas do setor elétrico, as instalações de consumo nas indústrias, comércio, inclusive nas residências em geral, elas são muito difíceis de comparar por conta de todas essas dificuldades e muito mais ainda de se mensurar essa equivalência. O resultado é que ficou na mão do técnico e, recentemente, sobrou mais uma alteração, que o ministro acaba de mencionar, que foi a revogação de tudo que se tinha aí desses quase 30 anos e esquecendo-se toda a origem, o que é que demandou a lei, por que é que ela foi estabelecida, a quem ela estava dirigida, a quem eram essas benesses, e vamos fazer uma generalização. E agora se saiu uma lei, a Lei 12.740, muito difícil de ser regulamentada pela forma como ela deixou o texto do artigo 193 da CLT. E ela revogou a Lei 7369, de 85, e, na sua esteira, arrancou também, como consequência, a revogação do decreto 93.412, que era especificamente para a regulamentação da lei. Resultando, ficamos com uma lei sem regulamentação e ela está sendo discutida desde aquela época, daquela oportunidade, né? E enquanto ela não tiver uma regulamentação,
é meio complicado de ser aplicada. Não dá para aplicar outra porque ela está revogada, não dá para aplicar nova porque ela não está regulamentada. Então, os trabalhadores já começaram a ficar preocupados em perder o adicional durante esse período, né? Acontece que ela também incluiu algumas outras coisas além da eletricidade. O artigo 193 ficou assim: são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma de regulamentação a ser aprovada, né, aquelas que, por sua natureza ou meta, impliquem em risco acentuado, que é outra história complexa, em virtude da exposição permanente do trabalhador a inflamáveis explosivos, energia elétrica. Inflamáveis explosivos já estão na NR16, energia elétrica foi revogada, precisa se rever, e roubo e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança patrimonial ou pessoal. Esse tipo de segurança que está sendo mencionado, que está sendo trazido, ela diz que o trabalhador deve ser remunerado pelo empregador simplesmente porque o Estado não cumpre... Só mais 2 linhas, tá bom? Porque o Estado não cumpre o seu dever constitucional de garantir a vida e a integridade do cidadão. Então, ele passa isso para o empregador. Isso não é segurança do trabalho, isso é segurança pública. Provavelmente, o legislador tenha um entendimento mais amplo e tal, mas eu estou falando do entendimento de um engenheiro. Voltando ao foco da discussão que se processa há meses para regulamentar a parte da eletricidade, o que foi escrito em lei, é inegável que se trata de uma negociação financeira. Ali se discute o que se perde salarialmente, o que se ganha salarialmente, como é que nós vamos aumentar o salário, como é que vamos garantir o salário. É dinheiro que está em jogo. E a gente gostaria de estar falando em segurança do trabalho ou na falta dela. Enquanto os acidentes que ocorrem geram aquelas tabelas que nos ilustraram aí, aquelas tabelas feias, servem para justificar a periculosidade, ao invés de servirem de razão para a implantação das medidas de controle e uma proteção efetiva do trabalhador. Ao comemorar os 70 anos de CLT, é oportuno a gente discutir a impossibilidade de se fazer a mercantilização da saúde e a mercantilização da vida. Agradeço a colaboração.